século XIII, XIV, XV, quando você encontra o barroco no Brasil, óbvio que você encontra um barroco diferente um pouco do barroco da Europa. Mas ainda assim, se você olhar, e eu quero que você olhe para cá enquanto eu estiver falando para você poder entender, as formas, você vê que as formas valorizam bastante contorno, bastante detalhe, espirais. Parece que elas não são formas muito geométricas. Isso é um confronto. Isso é um confronto com o Renascimento. Quem estudou o Renascimento com seus professores esse ano? Estudaram? Você se lembra que o Renascimento valorizava a razão, o homem e questões de geometria, ciência? Lembra disso? Isso aqui é um contrassenso. Isso aqui bate de frente com a ideia do Renascimento. Isso bate de frente com a ideia, por exemplo, eu quero mostrar com toda essa arquitetura, com todo esse detalhe, a questão, por exemplo, que a Igreja Católica é forte, mesmo depois da reforma. Isso vai mostrar para as pessoas nessa época desse livro que a Igreja Católica é firme, é viva, é forte. Os detalhes você vê que todo esse período, todo esse pedaço aqui, você vê em ouro, né? Não a madeira em si, mas você vê que a cobertura é recoberta com ouro. Mesmo a gente tendo alguns pedaços que a gente não consegue mais identificar, você percebe que há um capricho, uma preocupação em mostrar que temos dinheiro, que a Igreja Católica é forte, que é firme, que o que a Igreja está estável, mesmo depois daquelas dificuldades com o protestantismo, não é verdade? Então você vê a riqueza do detalhe. Existem algumas expressões, algumas esculturas e pinturas da época em que você consegue perceber no barroco uma ideia de movimento. Se você olhar, é tanto detalhe que parece que as formas elas vão criando vida. Essa é a ideia que eles querem passar com o barroco, que é uma representação de imagem como se fosse viva. Aqui é o caminho do ouro. Isso, para impressionar, para mostrar a força, não só a questão financeira em si, mas a questão da vida, de que a igreja é viva, de que aquelas pessoas que estavam lá cultuavam um Deus vivo, que aquelas imagens tinham uma representação de vida. Essa igreja aqui, ó, você olha para os detalhes laterais, ó, tem olha para essa frente aqui, você vê os contornos do barroco e você vê realmente que além dessa necessidade, você vê também a afirmação da região, porque o dinheiro que veio aqui era dinheiro de passagem, dinheiro de gente que vinha rezar aqui, que vinha orar aqui, as professores se estiver errado, eu sei que eles estudaram mais até aqui, mas era dinheiro de gente que passava por aqui, porque aqui era o caminho do ouro, não é? E é interessante depois você fazer uma comparação, preste atenção nisso, está naquele nosso falando pilar rebaixado. Famosa passagem, ligação direta com Minas Gerais. Mas preste atenção quando você estiver no sábado, dia 16 de setembro, andando pela manhã nas ruas de Ouro Preto, e você andar na matriz do Nossa Senhora do Pilar. Tudo isso que o professor André falou aqui, essa questão da suntuosidade, do mundo, a imagem que eu tenho dos alunos quando eles entram no Pilar, principalmente no ano passado, é aquela assim, vamos entrar aqui, tem aquele choque, porque a igreja foi feita para promover isso, tá? Esse impacto, esse choque, essa grandiosidade, para chocar nele. Então, a dica que eu dou aqui é para você fazer essa comparação, não só de imagem, você não pode, mas visual, o sentimento, como disse o professor Gênesis e Geisa lá, a questão da atmosfera, do sentimento. Sintam essa igreja que como pilar em Minas. Vai deixar mais. Ô, Sidônio, posso falar rapidinho? Pode, É bem claro. pequeno mesmo. Pessoal, como eu falei nesse momento, sobre a questão da valorização do patrimônio cultural. Uma das coisas que a gente vai ver lá em Minas, de diferença, é que todos aqui estão fazendo isso, estão registrando, tirando foto, e na maioria das igrejas que a gente vai, não pode. Vocês não podem entrar e registrar, tirar foto para apresentar a igreja e verem como é que está a estrutura. E até perguntei, porque nós viemos aqui pelo curso, né? Tem uma madeirinha ali, se vocês puderem observar, atrás do crucifixo tem uma madeira caindo, quase caindo, tá vendo? E eu, com minha boa vontade para preservar o patrimônio, queria ir lá
Lembra? Então, só ele pode dar autorização para eu poder colocar naquele patrimônio cultural. Para preparar, vocês podem, eu não lembro agora a pessoa, mas o tempo está levando para poder realmente preservar isso daqui. Mas vocês vão ver essa diferença, a comparação dessa igreja que lá para as Minas, esse resgate, a valorização do patrimônio cultural. Então, essa igreja aqui, assim como outras tantas da Baixada, também serviam como locais de sepultamento, porque você vai ter essas igrejas, essas irmandades espalhadas pelo Brasil inteiro, e só depois, a partir de 1835, que você vai ter o primeiro cemitério sendo construído no Brasil, lá na Bahia, que é a Cemiterada. Inclusive vai falar cemiterada, ou seja, o povo se revolta porque não quer ser enterrado da igreja, não quer ser enterrado no cemitério, o povo quer ser enterrado dentro da igreja, dentro do templo. E aí quebra o cemitério, destrói tudo, tá? Eu estou na alegria de ver aqui, o professor Lacerda, por favor, professor. Professor Lacerda também já deu aula para a gente lá no curso e hoje é chefe do arquivo da Cura Diocesana de Nova Iguaçu. Você quer entender um pouco de igreja, se você quer entender um pouco da história dessa nossa região aqui, essa figura ilustre que você tem que procurar. Só uma palavrinha para a gente dessa igreja. Muito boa tarde, bom dia. Alguém de Nova Iguaçu aqui? Muita gente, né? Então, nosso arquivo, a propaganda aqui. Opa! Vocês vão visitar também, né? Buscando ali o SESC, ao lado do SESC Moquetá, uma área grande de nosso Palmeiras. O último andar é o arquivo histórico da Diocese. Tem documento desde 1686. Antigamente não existia cartório, tudo era feito na igreja. Onde existia batismo, casamento, óbito, era feito na igreja. Hoje é uma fonte riquíssima para a gente lembrar da história dessa região. Aqui é a Capela do Pilar, uma devoção de Nossa Senhora do Pilar, uma devoção tipicamente espanhola, surgiu no período da União Ibérica, de 1580 a 1640. Pilar é a padroeira da Espanha, onde a tradição que ela apareceu a Santiago da Espanha, o famoso caminho de Santiago, o Paulo Coelho deles, né? Então, eles têm a ver com a devoção do Pilar. Essa aqui é uma das mais antigas do Recôncavo da Guanabara. Um fato assim, curioso que pitoresco nessa igreja é que existia, aqui passava um caminho do ouro, existia um posto, um alfandegário, um guarda do Pilar do ouro. E aqui morou, veio trabalhar aqui o primeiro marido da Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos teve relacionamento com o nosso imperador, tiveram 5 filhos fora do casamento. E a última tornou-se a Condessa de Iguaçu, levando a ele hoje como Ragudo. Mas o primeiro marido da Marquesa de Santos trabalhou aqui no Pilar, nesse posto do Pilar. É uma igreja muito interessante, tem uns altares barrocos, muito tempo abandonado, mas com o esposo está tentando restaurar. E acho que é isso, falar muita coisa. Depois eu aqui, vocês vão mostrar para o jeito. O jeito também está aqui, pode abrir uma palavrinha. Ele falou para a gente lá no mosteiro. Enfim, professor, a gente agradece. A gente vai liberar para vocês fotografar no espaço aqui, até para a gente ter uma oportunidade da nossa turma lá do IPAC, que a gente estuda, está chegando, para que a gente possa também a original. O professor está falando para a gente da imagem original do nosso Pilar, desse período que foi roubado.